Um assunto que requer a atenção dos pais, a obesidade infantil. E no bate-papo de hoje, com o apoio do Hotel Mercury Prince de Joinville, vamos falar de obesidade infantil. Doutora Zuleika Zarabia, senhora que é especialista em endocrinologia infantil, realmente a obesidade hoje é um problema que assombra os pais? Hoje em dia a obesidade ela está crescendo muito, está virando uma epidemia mundial. Então a gente percebe aqui em Joinville mesmo a quantidade de pacientes obesos. Antigamente a gente tinha uma proporção grande de desnutridos, a população pobre era desnutrida, hoje em dia não, hoje em dia inverteu. Não existe mais desnutrido, hoje em dia só existe praticamente mais obesos do que desnutridos. Bom, doutora, e o que está acontecendo atualmente para aumentar a obesidade infantil? Então, a população dá muito valor à comida, né? Então a gente, nas entrevistas, durante as consultas, a gente vê que eles gastam muito com comida. Então, o foco principal do dia é a comida. Então, as crianças só pensam praticamente em comer. O fato de estar, por exemplo, à frente do computador, os joguinhos, isso interfere também? Também, é que hoje em dia as mães e os pais eles têm que se preocupar com o lazer da criança. Então eles têm que, a preocupação dos pais, o que meu filho vai fazer agora? Não, esse horário ele vai assistir TV, que é muito mais seguro do que ficar na rua brincando, porque eles não têm espaço para brincar. E eles não têm a prática do esporte também, porque às vezes os pais não têm tempo de levar. E qual seria a relação disso para o aumento da obesidade? A maioria das mães, né, relata assim, meu filho é muito ansioso. Mas por que ele é ansioso? Porque ele não tem mais o que fazer, além de ficar brincando na TV, no videogame e comendo. Então, se você está em casa, de férias, assistindo TV, sem nada para fazer, vai para a geladeira. O fato da criança ter uma agenda como a do adulto, ela pode também contribuir para o aumento do estresse, da ansiedade e gerar, então, a obesidade? Às vezes não. Às vezes eles conseguem ocupar o tempo e não pensar tanto em comida. Às vezes é um lado positivo para eles, certo, que a maioria dos pacientes obesos não faz nada. Mas isso não pode gerar na criança o estresse, a ansiedade. O estresse mas eles acabam gastando energia e não tem muito tempo, né? Agora o fato da criança não ter nada para fazer, sim, tem tempo para comer, porque ela não pensa em outra coisa. Doutora Zuleika, a partir de que momento é considerado obesidade, a criança obesa? Então, diferente do adulto, nós temos um gráfico de índice de massa corporal. Então, calculamos igual o adulto, índice de massa corporal, mas depende da idade da criança. A gente tem um gráfico, conforme a idade vai aumentando, esse gráfico vai aumentando, então o MC maior para uma criança maior é aceitável para o adolescente, para uma criança menor já não. Então depende da faixa etária da criança. A partir do momento que a criança é considerada obesa, quais são então as medidas, a abordagem, o tratamento para essa criança? Então, na verdade a mãe chega no consultório pelo fato da obesidade, mas na parte estética. A gente começa a investigar a patológica. Primeira coisa é distinguir se é patológico ou se é obesidade exógena, que é alimentar, né? Certo. Então, essa é a nossa primeira preocupação. Então, se a gente exclui todas as partes, toda a patologia, né? Se não é uma doença de tireoide, se não é uma falta de hormônio de crescimento, se não é um excesso de cortisol, ou até alguma síndrome que gera essa obesidade, sim, então a gente parte para a parte de obesidade exógena, que é alimentar. Bom, qual seria então a dica para as mamães aí com os filhos um pouquinho acima do peso ou que estejam caminhando para isso? Então, o principal seria selecionar os alimentos. Para a mãe é muito difícil dizer não para os filhos. Então, se a gente conseguir boicotar a nossa compra, comprar o necessário, a gente não precisa dizer não para o filho, quero comer isso aqui. Não, não vai dizer. Você simplesmente vai dizer que não tem. Né? Não vai sair para comprar aquele alimento que o filho está pedindo, não. Agora, se estiver na rua, lógico, a gente tem que lembrar que é uma criança. Mas eu acho que o fundamental, fora da escola, pelo menos um esporte. Pelo menos 3 vezes por semana já é um estímulo. São fatores importantes porque a reeducação alimentar já começa exatamente no momento da compra, quando se vai ao supermercado
ou se vai realmente adquirir os alimentos. E outra questão também, como foi falado aqui, do esporte, que além de se ter uma vida saudável, também contribui para a socialização da criança. E no bate-papo de hoje, com o apoio do Mercury Prince Hotel de Joinville, eu conversei com a endocrinologista infantil sobre obesidade infantil. Doutora Zuleika Zarabia, obrigado pela sua presença. Obrigada. Queria agradecer pela oportunidade de falar sobre meus baixinhos, porque é um alerta para as mães.